a questão da responsabilidade, né? Dizendo assim, não, se você eventualmente... enfim, mais de uma mídia isso, inclusive, né? Tanto na televisão quanto na internet. Dizendo assim, não, porque você é responsável para falar dos mandamentos para pessoas. Se eu tenho um poder, eu tenho ali a responsabilidade, no caso, seja o conhecimento dos mandamentos para passar para as pessoas, né? Bom, não, porque você pode ter o poder, mas ainda não conseguir usá-lo. Então, veja bem, com grandes poderes vem a responsabilidade, mas com grandes poderes a partir do momento que você consiga usá-los de maneira adequada. Então, justamente, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E até em ordem. Primeiro a responsabilidade de aprender a usá-lo, depois usá-lo efetivamente, né? Quando der, né? Quando der. Então tem que analisar isso. E justamente, eu não tinha, na verdade, a obrigação da responsabilidade. Eu acho que eu não poderia realmente ser repreendido, até porque depois eu meio comprovei isso, né? Pelo sentimento de pena que teve na hora da questão de falar dos mandamentos. Então eu não tinha essa responsabilidade. Está errado isso que foi falado, né? Não tinha essa responsabilidade de falar dos mandamentos. Mesmo que eu tivesse falado aqui antes, não quer dizer que necessariamente precisaria ser algo expandível. E mesmo que fosse, não precisaria ser na velocidade que as pessoas queriam, porque eu poderia ter feito em outro momento. Não era necessário, porque naquele momento houve o sentimento, por exemplo, de pena para falar dos mandamentos, que prova que eu poderia ter a responsabilidade de falar dos mandamentos, mas não naquele momento. Poderia ter sido feito depois, poderia ter sido feito de uma maneira mais afável e mais agradável, depois, né? A ponto de que isso fosse, vamos dizer, feito com mais segurança. Então, quando eventualmente as pessoas repreendem, no sentido de deixar preso, eles erram pela questão da velocidade, porque essa repreensão não poderia ter sido feita no momento em que foi feita, né? E mais de uma vez, inclusive, né? E eu dando respostas cabais, inclusive, né? Então essa repreensão não poderia ser feita. E ainda ela não poderia ser feita. E mesmo que o conteúdo dela tivesse razão, a temporalidade não era certa. Eles poderiam ter razão, mas não quer dizer que teria que ser falado naquele momento em que eventualmente eles se repreenderam. E o que eu acho que eu realmente provei. Então, para mim, eles estão errados por temporalidade. Não quer dizer que a fala dos mandamentos precisasse ser feita no momento em que eles queriam ou no momento em que eles se repreenderam. Então, desmontando isso, né? Então, é aí que tá. Se eles admitissem que teria que ser feito depois, ou que poderia ser feito depois, eles não poderiam ter feito a repreensão no momento, porque não havia um prazo até aquele momento para fazer. No começo de 2022 ou final de 2021, quando eu sou repreendido em relação a isso. Não havia esse prazo. No começo de 2023 há realmente uma relativização disso a meu favor, no sentido de que, se eu estou fazendo isso de uma maneira impositiva, quer dizer que eu não precisaria fazer. Se há sentimento de pena, há contrariedade no sentido, eu não precisaria ter feito isso nesse momento. Né? Ou até mesmo não deveria. Então, o que desmonta a repreensão. Se eu não deveria ter feito em 2023, por que eles me criticaram em 2022? Tá estranho, né? No máximo, eles deveriam... o que poderia ser feito é assim. Você deve falar sobre isso em algum momento específico. Mas eu não... Então, aí que tá. Eu não deixei as pessoas presas porque o momento correto para falar dos mandamentos não se sabe quando seria. Nem eles sabiam se deveria ser feito em 2022, 2023, 2024. O que eles deveriam ter falado assim, não, você pode voltar depois, você vai ter que falar dos mandamentos, mas você não deixou as pessoas presas porque o momento de fala, entre aspas, e mesmo também usando a expressão do momento, o lugar de fala, especialmente o momento de fala, seria outro momento. Eles teriam que reconhecer essa possibilidade. Eles são obrigados a fazer isso para poder fazer a repreensão. Se eu tenho que falar dos mandamentos, tá. Você tem que dizer se isso tem que ser eventualmente feito agora. Eu provei que não era para ter sido feito, por exemplo, em 2023. Então eles estavam fora de lugar de fala. Eles estavam fora de momento de fala. Se há pena, há uma contrariedade na temporalidade. Se há um sentimento meio de misericórdia ali, bom, agora, ou de certa forma, talvez alguma graça, né? Se há um sentimento de misericórdia ali, de piedade, né? Se há um sentimento de piedade, dá uma impressão de certa impositividade da minha parte, a minha responsabilidade pode até continuar existindo, mas prova que não era aquela temporalidade. Então eles não podiam repreender, você deixou preso, não. Então eles teriam que falar, você pode falar dos mandamentos em algum momento que eu não sei qual é o momento certo. Então eu não teria deixado preso, o que desmontou o argumento. Porque eu teria a responsabilidade de falar dos mandamentos em algum outro momento específico. Então até chegar o momento em que eu teria que falar, as pessoas não estavam presas, porque eu já não deveria falar de qualquer forma. Então desmontando essa argumentação.
apenas esse complemento. E Deus é bom.